Questão 37. Um pescador encontra-se em pé na extremidade esquerda de uma canoa que flutua sobre águas calmas e paradas, como mostra a figura, em que o centro de massa da canoa está representado por um ponto vermelho. E aí você tem um ponto vermelho nessa representação, que tem uma marcação cartesiana. Em determinado momento, o pescador caminha sobre a canoa até a extremidade direita e fica parado, em pé, nessa extremidade. Sabendo que o pescador e a canoa possuem massas iguais e desconsiderando a resistência da água, após essa caminhada, a posição assumida pelo conjunto composto por canoa e pescador em relação ao mesmo referencial da figura é representado por onde? Olha, é uma questão difícil, eu creio, dessa matéria de conservação do momento. Então, o que eu vou colocar aqui como referência, gente? Um barquinho, né, uma embarcação, vou colocar aqui uma prancha, e o nosso amiguinho aqui de pé. Ele vai desenvolver uma velocidade e ao mesmo tempo que ele gera um atrito, empurrando o chão para trás e ele vai para frente, ele desloca essa placa de fato para a esquerda. Então, enquanto ele tem essa velocidade V, a placa ela vai adquirir também uma outra velocidade que eu vou chamar de Vzão. Com o passar do tempo, o que eu espero? Eu não sei a posição desse barco ainda, gente, mas no final, este rapaz ele vai ter percorrido todo o comprimento que nós podemos determinar aqui como sendo um elão. Esse cara andou elão, ao mesmo tempo que o barco também andou para a esquerda alguma coisa. Então, vamos considerar essa história. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. E aqui o rapaz está parado. Bom, antes eu tenho o quê? Eu tenho apenas um rapazinho andando com uma velocidade. Agora a prancha, ela anda para a esquerda, não com apenas a sua massa, mas ela carrega o infeliz, que tem a mesma massa que a prancha ou que o barco. Então eu teria essa descrição e tudo vai estar parado depois. Com essa descrição matemática, eminho vezes V igual a menos 2 eminho V, nota-se que a velocidade Vzão do barco é menos a velocidade da pessoa sobre 2. A embarcação anda com metade da velocidade. E tudo isso é simultâneo, gente, ao mesmo tempo. Agora vamos ao rapaz, né, o pescador. O pescador, ele desenvolve então um ΔS num ΔT. O seu ΔS vale L e o tempo é o ΔT mesmo. O que eu quero aqui nessa história? Velocidade vezes tempo. Isso vai dar elão. Agora, na composição barco ou canoa, segundo o texto, né? Canoa mais pescador, você tem que Vzão é igual a outro ΔS sobre um ΔT que é o mesmo, que é um outro ΔS. O que é o Vzão? Vzão é Vzinho sobre 2. Eu não vou colocar o negativo porque isso é um vetor, aqui eu estou analisando apenas a conta. O ΔS' me interessa porque o tempo é o mesmo. O ΔS' do barco, do centro de massa, canoa, pescador, ou da canoa em si, né, vai ficar VΔT sobre 2. Veja que o ΔS da embarcação vai dar a metade do seu comprimento, nesse caso, porque as massas são iguais. Portanto, meus caros, vamos lá. Enquanto o pescador ele desloca elão, a canoa mais pescador desloca elão sobre 2. Correto? Vamos ver os desenhos agora. O mais importante é a canoa, gente. Se você olhar para as alternativas, vocês vão perceber que a maioria das alternativas coloca o barco indo para a direita, que já é um equívoco. Uma vez que o cara vai fazer a força para frente, ele empurra o barco para trás. Então esse centro de massa ele tem que recuar. Não pode ser letra A, nem letra B, nem letra C. O barco recuou? Deveria ter recuado, gente.
Por uma simples dedução clássica de simplesmente andar para trás, você marcaria a letra D, porque aqui o barco não vai ficar parado, ele vai se movimentar. Agora veja só, o centro de massa, quanto que ele andou? Ele andou L. E o rapaz, quanto andou? O barco andou L sobre 2. E o rapaz tem que andar todo esse L. Perfeito? O que é o L para mim? O L para mim é 2 metros, digamos, de distância. E o barco andou apenas 1 metro, conforme nós fizemos aqui pelas deduções físicas do processo. Então, o barco, de fato, ele anda L sobre 2 e o rapaz andou L inteiro. Ele andou L inteiro, só que dentro do referencial do barco. Na prática, dá para perceber que o nosso rapazote aqui, ó, ele acabou andando L também. Perfeito? Visto que os dois estão juntos no sistema e, como eles não têm atrito, não há perda de energia, eles têm que deslocar em relação ao referencial fora o mesmo valor. Essa análise que eu fiz usa um referencial no rapaz em relação ao barco e do barco em relação à parte externa, que é, no caso, a marcação ali indicada. É uma questão, digamos que para a matemática em si, meio complicadinha esses raciocínios físicos. Mas como eu falei, se você simplesmente pensa que o barco tem que ir um pouquinho para trás, você já mata logo que a letra D.